O nosso primeiro tema é o Sistema Único de Saúde brasileiro e a democratização desse serviço à população, que é um tema que eu acho que é bem provável que caia, porque eu não acredito que vá cair algo tão próximo ao que a gente está vivendo hoje, como pandemia e coronavírus. É muito óbvio esse tema. Mas eu acredito que vai cair temas que sejam tangenciais. E o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é um tema tangencial. Quer dizer, nós temos um sistema, ele atende a todos, como ele atende e como melhorar esse sistema. Basicamente, os textos estímulo vão estar girando em torno dessa temática. O Sistema Único de Saúde ele foi criado em 1988 pela Constituição Federal, em seu artigo 196, e ele previa, como o próprio nome diz, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que ele veio substituir o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que era um braço, era ligado, se não me engano, a uma vertente do antigo formato de INSS, mas era o INAMPS, era o SUS. Em 1988 surge o SUS mesmo, provavelmente dito pelo artigo 196 da Constituição, que no fluxo da coisa vai sendo aprimorado, melhorado, com a ideia de que a saúde é uma obrigação do Estado com o cidadão. E é verdade, só que isso não é uma coisa comum a todos os países. Alguns países, como os Estados Unidos, eles não têm um sistema único de saúde, né? A saúde não é vista como uma obrigação do Estado. Então, pessoalmente, eu acho que no Brasil, pela carga tributária que a gente paga, pela quantidade de imposto que a gente paga, o mínimo seria isso. Então, esse sistema de saúde, desde 1988 até hoje, já são 32 anos de existência, só que a gente se depara com uma realidade que não é tão simples. Em 1988, nós tínhamos 143 milhões aproximadamente de brasileiros. Hoje, segundo o censo, temos a estimativa de 211 milhões de brasileiros. Ou seja, a demanda cresceu muito, a população cresceu muito, e ainda tem um outro problema que tem que ser levado em conta. Diminuiu-se o número de pessoas que nascem e aumentou o número de pessoas que envelhecem. Ou seja, o número de pessoas mais velhas está aumentando bastante, o que está gerando, de certa forma, uma sobrecarga no sistema de saúde que, às vezes, nos parece que não se preparou para uma população brasileira mais envelhecida. Para você ter uma ideia, nos anos 90 existia aproximadamente 9 a 12 milhões de idosos no Brasil, de pessoas acima de 60 anos. Hoje existe aproximadamente 20 milhões, 23 milhões de pessoas acima de 60 anos. E acredita-se que em 2040 serão mais de 60 milhões de pessoas acima de 60 anos, com as demandas de pessoas acima de 60 anos, com as demandas naturais. Eu mesmo vou ter mais de 60 anos em 2040. Assistência especial de saúde, fisioterapia, médicos geriatras que atendam isso, além dos médicos normais, dos médicos que atendem as outras especialidades. Então, quer dizer, a gente está falando de um sistema de saúde que precisa se reformular em termos quantitativos, de quantidade, quanto em termos também qualitativos. A qualidade de acordo com a demanda das pessoas que vão chegando àquele centro de assistência e de atendimento para serem atendidas. E são pessoas cada vez mais velhas e que a gente sabe que o corpo tende a desgastar e gerar um conjunto de necessidades. E aí entra essa questão, como lidar com esse tema? Esse é um tema de causa e consequência. Esse é um tema que vai predominar a expansão, a coerência de expansão por associação. Eu vou trabalhar causa e consequência. Eu vou dizer o quê? O sistema inchou em função de quê? O envelhecimento da população, o aumento da população. O sistema hoje já não dá conta da demanda que existe. Isso é a causa e a consequência. E aí eu preciso intervir nessa relação, porque não basta simplesmente que eu fale isso. É pedido na redação nem que você faça uma intervenção. E quais seriam as possíveis intervenções nesse tipo de texto, nesse tipo de causa e consequência? Como é que eu poderia intervir com a minha posição relacionada a isso? Entre saúde pública e privada, o Brasil investe aproximadamente 8% do PIB, do Produto Interno Bruto, em saúde. Só que, às vezes, talvez seja necessário não só rever a intervenção que eu proporia, não só rever a questão do percentual de investimento em relação ao PIB na saúde, como também seria necessário a gente pensar em direcionar a formação de saúde, você flexibilizar. Eu não sei, hoje em dia, por exemplo, você pega uma faculdade de medicina, os caras cobram 8, 9, 10 mil reais a mensalidade.
Quer dizer, será que não seria interessante, não estou falando em baratear preço não, mas a gente começar a pensar num processo de democratização da formação do profissional de saúde, uma vez que a gente tem uma demanda cada vez maior para isso? Talvez, é uma possibilidade de se pensar. Talvez estejamos falando de uma demanda, não é flexibilizar, não é abrir para todo mundo, não é isso. É pensar numa maneira de democratizar o acesso à formação do profissional de saúde. E quando eu falo profissional de saúde, eu não estou falando só do médico, não. Eu estou falando do dentista, eu estou falando do enfermeiro, eu estou falando do fisioterapeuta, do biomédico e outras tantas categorias que atuam nessa área e que se torna cada vez mais necessária a presença desses profissionais. A outra abordagem que eu faria também seria com relação ao combate à corrupção. No Brasil, 8% do PIB brasileiro é muita grana, é muito dinheiro. Então a gente pode começar a discutir, diferente daquela ideia que corrupção não mata, o cara tá tirando dinheiro, não tá tirando do Estado, na verdade. Gente, corrupção mata sim. Corrupção é terrível. O que acontece, e principalmente na área da saúde, quando o cara superfatura a venda de um material para a área de saúde, ele está tirando dinheiro que é de uma fonte esgotável. O dinheiro público não é uma fonte inesgotável. É exatamente aí que eu queria chegar. Eu acho que duas intervenções interessantes que a gente pode pensar numa redação desse tipo. Uma é a gente pensar no processo de ampliação da formação do profissional de saúde. Isso eu acho que é muito importante. Muito longe, pelo amor de Deus, mais uma vez aquela questão de vai todo mundo, vai de qualquer jeito. Não é isso. É democratizar. É entender que num país que tem uma carência tão grande de profissionais de saúde, talvez o Estado tenha que pensar em escola de formações públicas de profissionais de saúde cada vez com mais seriedade. E não deixar, às vezes, só na mão de uma faculdades de medicinas privadas que cobram 8, 9, 10 mil reais de mensalidade. Quer dizer, isso não tem como. Isso é uma coisa inviável. Mas tem o ProUni, tem não sei o quê, tem os programas de bolsa, mas não dá conta. Acho que a gente tem que começar a repensar a democratização do processo da formação do profissional de saúde. Segundo, a questão do combate à corrupção, porque a corrupção mata sim, não tem jeito. Essas são duas abordagens que eu acho que tem que ser pensada antes de se falar em aumentar o gasto ao percentual do PIB. É importante aumentar o percentual do PIB? Claro que é. Mas é importante pensar também qual o que tem que se cuidar dessa casa. Porque se a gente ampliar o percentual e continuar com o número de profissionais formados muito baixos e continuar com a corrupção muito alta, a gente pode chegar a 30% do PIB, que vai continuar a mesma porcaria, não resolve o problema. Ok? Bom, gente, é basicamente isso que é uma maneira de discutir e pensar esse tema. Eu acho que é um tema de expansão de causa e consequência, coerência de expansão por associação, causa e consequência. É um tema bom de se falar, porque é um tema bem atual. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, então, é o que eu falo sempre, assina o canal, marca o sininho da notificação para você ser avisado quando saírem outros vídeos, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.